Fala aí pessoal, beleza? Mas afinal de contas, precisa de ensino superior para entrar na área de análise de dados? Fica aqui comigo que eu vou dar a minha opinião sobre esse tema. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Bruce Fonseca, eu trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos. E minhas principais ferramentas são o Power BI, o SQL e o Python. Eu utilizo muito essas ferramentas no meu dia a dia e estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência e vivência nessa área aí por mais de 15 anos. Eu vou começar dizendo para você que para analisar dados e para ser um analista de dados, você não precisa de ensino superior propriamente dito. Você precisa de um pensamento crítico, questionador e você precisa ter habilidades técnicas para extrair, manipular e compartilhar informações. Isso é o necessário. Eu tenho ensino superior, tenho MBA em Business Intelligence e eu vejo que na prática não é necessário. Porém, o ensino superior me trouxe uma bagagem muito boa de entender como uma empresa funciona de uma forma teórica, sem que eu precisasse aprender aquilo na prática, errando, para depois ganhar experiência naquilo. Eu considero que todos me ajudaram a desenvolver esse meu pensamento crítico, principalmente a faculdade de administração, porque lá eu aprendi sobre contabilidade, finanças, RH, supply chain, gestão de pessoas, projetos e muitas outras matérias. Enquanto no meu MBA eu aprendi basicamente técnicas de modelagem de dados, governança e tudo isso contribuiu para a minha formação como profissional. Mas o que realmente me ajudou muito no meu dia a dia, das minhas habilidades como analista de dados, foram os cursos que eu fiz, que foram muitos cursos, mas depois eu fiz muitos cursos de Excel, Access, SQL, BI da Microsoft, que é a Integration Reporting Analysis Service. Fiz cursos de PHP, CSV, JavaScript, jQuery, cursos de DAX, de oratória, de storytelling, de tudo. Ou seja, a gente nunca para de estudar. E eu diria para você que tudo isso que eu estudei contribuiu para a minha formação, contribuiu para a bagagem que eu tenho hoje em dia. Mas que o principal de conhecimento técnico foram os cursos livres que eu fiz, e não a minha formação superior. Porém, quando você está contratando pessoas, você sempre vai querer a pessoa mais qualificada para aquela vaga. Por exemplo, se você está buscando alguém para trabalhar com marketing e comunicação na sua empresa, você não vai buscar alguém que é formado em análise de sistemas. Ou você pode até aceitar essa pessoa, esse analista de sistemas, como marketing e comunicação, mas ele vai precisar comprovar para você que ele tem essas habilidades. Mas uma pessoa que já vem de uma formação de marketing e comunicação, essa pessoa vai chamar mais a sua atenção na hora da triagem dos currículos. E é esse o ponto, porque assim, qualquer empresa contrataria você se você conseguir comprovar suas habilidades. Mas se o recrutador não conhece você e não teve a oportunidade de ver as suas habilidades, você pode não passar na triagem dos currículos. Imagine só o recrutador com aquele monte de currículos e ele analisando quem tem mais fit para a vaga e você não tem informação superior enquanto todos os outros têm. Porém, o que eu diria para você? A partir do momento que você já disse que você está cursando, você já fica igual a esses outros que já têm um ensino superior. Isso é verdade. Eu também contratava no Brasil e o principal critério era que a pessoa fosse de alguma área correlacionada com análise de dados. Então eu sempre adicionava administração, ciência da computação, análise de desenvolvimento ou engenharias, contabilidades ou financeiro. Por quê? São pessoas que já têm uma abordagem mais analítica, eles são pessoas que precisam analisar dados de alguma forma, mesmo que não seja de uma forma muito profissional ali, cheio de técnicas, mas são pessoas que estão analisando informações o tempo todo. Então, o que eu diria para você? Se você não tem ensino superior, eu diria para você se qualificar tecnicamente primeiro, criar o seu portfólio para você enviar para o recrutador e já envia uma mensagem para o recrutador informando que você tem um portfólio que consegue comprovar o conhecimento que você diz ter. E aí, de uma forma visual, ele vai conseguir ter uma ideia, ele vai conseguir imaginar, simular você naquela função, porque você já vai estar mostrando o resultado final para ele. Agora, você conseguiu esse conhecimento técnico? Eu diria para você, mas isso é uma sugestão minha. Faz uma inscrição nesses cursos EAD de sistemas ou de ciência de dados, banco de dados, algo correlacionado com isso, mesmo que não seja aquela super universidade, mas você vai deixar o recrutador muito mais confortável a hora que ele for olhar seu currículo e tiver ali um ensino superior. Não é necessário MBA, mas se você estiver cursando o ensino superior, com certeza vai chamar a atenção. Gente, essa é a minha opinião.
Agora, eu perguntei para um amigo meu que tem uma empresa de BI e que contrata muitas pessoas, inclusive muitos alunos meus já viraram funcionários dele, e ele tem alunos meus que estão trabalhando com ele há mais de 3 anos lá, e todos eles têm ensino superior. E quando eu perguntei para ele se ele realmente achava que era importante ter um ensino superior, ele disse assim: Bruce, precisa ter. Por quê? Ele vai prestar serviço para outras empresas e essas empresas acabam cobrando dele também, porque são funcionários com alto valor agregado, são funcionários que custam muito para a empresa. Um analista de BI Júnior hoje está ganhando pelo menos 4 mil. E imagine o custo desse analista para a empresa que está contratando a empresa de BI. É um valor muito alto. Então, qual que é a minha recomendação? Se capacite primeiro, estude Excel, SQL, Power BI, se puder estude Python também. Está com essa capacidade muito boa? Acertou bem nesses 4 pontos? Crie um portfólio onde você consegue demonstrar esse seu conhecimento e se inscreva numa universidade EAD que é correlacionada a essa área de dados. Tudo bem, pessoal? Essa é minha sugestão. Pega a universidade mais baratinha que tem lá e aí quando perguntarem para vocês, fala: olha, eu estou apenas para adquirir mais conhecimento. Por quê? Se você for fazer uma universidade de sistemas, você vai aprender sobre redes, você vai aprender sobre desenvolvimento, estrutura de dados, gestão de projetos e muitos outros temas que você não aprende em cursos livres. Você pode até fazer cursos livres específicos, por exemplo, para gestão de projetos, por exemplo, ou para lógica de programação, para SQL, para administração de rede, SharePoint, mas a universidade vai te dar um conhecimento macro e, sinceramente, até superficial desses temas, na minha opinião. Mas pense que quem está contratando, pessoal, eles têm ensino superior. Você vai ser uma exceção, mas é claro que isso é totalmente possível, pessoal. Porém, é muito mais difícil, como eu falei. E outra pergunta muito comum que eu recebo é se eu sou de outra área e quero entrar para a área de análise de dados. Pessoal, veja que a área de análise de dados, não existe uma faculdade para isso. Agora existe pós em ciência e acho que até graduação em ciência de dados, coisa e tal. Mas quem está no mercado hoje, pessoal, quem é das antigas igual eu, veio de administração, de sistemas, financeiro, contabilidade. Então o que eu diria para você? Ter um ensino superior é importante, porém para entrar na área, você vai precisar daquele portfólio que comprove os seus conhecimentos. E aí você vai deixar o recrutador mais esperto. Porque imagine só, um gerente, ele tem uma demanda ali que ele precisa de alguém. Aí ele vai falar com o diretor dele, o diretor dele assina para ele abrir a vaga, vai aumentar o budget deles lá, mas isso vai ter que dar retorno. Aí ele chega pro diretor dele e fala assim: consegui contratar alguém? Aí o diretor dele, já é geralmente mais das antigas, vai falar assim: qual área a pessoa veio? Ah, a pessoa era jornalista. Daí o diretor vai ficar com aquela dúvida: pô, mas jornalista? Mas daí o recrutador vai poder falar assim: não, mas espera aí, essa pessoa aí mostrou um super portfólio, um super conhecimento, um domínio, se dispôs a fazer testes aqui, olha os dashboards que essa pessoa consegue fazer. Então ele vai conseguir comprovar pro diretor dele. Agora, por um outro lado, se ele fala assim pro diretor dele: o cara fez FEI, fez engenharia na USP, ele é aluno da Poli. O diretor vai dar aquele sorrisão, vai falar: pô, você trouxe um cara da Poli? Pô, muito bom, hein? Muito bacana. Assim como eu já vi acontecer muitas vezes, entendeu, pessoal? Então, isso realmente acontece, as coisas vão mudar, com certeza vai ficar mais flexível. Já é mais flexível do que era antes. Antes, para você conseguir uma vaga de analista, era muito difícil você ser analista e você não ter nem terminado a universidade. Você tinha que ser estagiário enquanto você cursava a universidade. E as coisas foram mudando. Hoje em dia, não. Tem gente que nem faz estágio. As coisas vão ficar mais flexíveis, com certeza. Mais uma coisa que eu digo é que você precisa jogar a regra do jogo e não querer que o jogo se adapte a você. Coloca a regra embaixo do braço, segue ela e vai pro jogo. Essa é a minha dica. E se a sua opinião é diferente, por favor, deixa um comentário aqui. Eu vou adorar dar outros argumentos, mas é claro, pessoal, que a minha opinião não é uma verdade absoluta. Ela está baseada na minha experiência, de acordo com as empresas e o tempo de trabalho que eu tenho, tudo bem, pessoal? Então, alguém de outra empresa vai falar algo totalmente diferente. O que você precisa fazer é ouvir todo mundo e ver o que serve melhor para a sua realidade, beleza? Pessoal, me procura no Instagram, dá um curtir aqui, faz um comentário que vai me ajudar muito, compartilha com quem estiver precisando e aguardo mais sugestões de temas sobre carreira de análise de dados, beleza? Muito obrigado, até mais!